Glória a Deus. Pela presença do Espírito de Deus em nosso meio, pela presença da tua graça soberana. É Deus fiel, é Deus poderoso em palavras, em ações. Nós estamos aqui porque pela fé confiamos na vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço desde já a presença da Ingrid e da sua família, dos seus 2 filhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a igreja é pequena. Nós sabemos que tem poucas pessoas. Mas eu posso falar com toda certeza do meu coração: a presença do Espírito de Deus está nesse Glória a lugar. Deus. Aleluia. Pastor, como você pode afirmar isso? Porque através das nossas orações, deste pequeno lugar, que sinais e prodígios da parte de Deus estão sendo realizados. Glória a Deus. Pessoas estão sendo curadas. Verdade. Pessoas estão recebendo portas de empregos. Casamentos estão sendo refeitos. Glória a Deus. Deus tem estruturado a vida de muitos. Até orar por pessoas que estão presas em presidiários. Deus está ouvindo e libertando. Não foi uma nem 2 pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos a grandiosa graça do Senhor. É verdade. Muitos olham e falam: pastor, você é doido. A igreja vazia, você pregando na frente do celular. E nós sabemos até onde vai o poder e a graça do Espírito Santo para alcançar os necessitados. Aleluia. Não temos imensidão do quão grande é o amor de Deus e o quanto de batalha em favor para alcançar. Para você ter uma noção, as nossas pregações estão vistas em outros países. Glória a Deus. 38% das pregações que são postas aqui, são quase 300 pregações que já tem em nossos vídeos. 38% delas estão sendo vistas pela França, pelo Reino Unido, lá por Portugal. Estão sendo vistas em outros locais. No Japão, temos comentários no YouTube de pessoas que nós temos que colocar a tradução para entender o que estão falando, o que estão relatando. Então nós vemos que não é só em nossa nação. Aqui no Brasil nós vemos a graça operante do Senhor. Nós vemos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Brasília, no Paraná. Nós vemos pessoas que estão acompanhando, nós vemos pessoas que estão sendo alimentadas. Por mais que pareça absurdo, nós podemos se enquadrar como os loucos. Porque a Bíblia diz que o Evangelho para o mundo é loucura. E nós somos loucos por Cristo Jesus, pelo poder dessa palavra. E sabemos que essas palavras, elas não voltam vazias, sem eficácia, sem efeito. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é justamente o Espírito Santo de Deus que está nesse pequeno local. Glória a Deus. Aos olhos de muito pode ser pequeno e humilde, mas aos olhos da fé, aqui foi onde o Senhor Jesus estabeleceu o teu poder, o poder do teu nome, da tua presença. A ação do Espírito Santo está na casa, continua sendo casa de oração, casa de refúgio, casa de glorificação do nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Glorificamos o nome do Senhor, cremos na graça operante do nome do Senhor, e é justamente pela ação de bondade e benignidade do Senhor que queremos falar essa noite. É justamente pela ação poderosa de Deus que nós estamos aqui para falar essa noite. Glória a Deus Deus. abençoe. Foi lido hoje na leitura oficial o Salmo de número 15, e ela nem sabia, mas Deus tinha me dado a palavra no Salmo 16. Glória a Deus. Então ela falou Salmo 15, eu falei: opa, Deus está na casa aí. Aleluia. E Deus é bom. Eu sei que essa palavra tem endereço certo, o meu e o teu coração. Eu sei que essa palavra, ela tem a sua eficácia. E eu sei que não estão sendo vistas e ouvidas somente pelos que nos acompanham através do canal do YouTube, do Facebook, ou aos que estão presentes, mas muitos que estão aí ao lado de fora do ministério estão ouvindo a palavra. Estão acompanhando cada pregação, estão ouvindo cada oração, estão se alegrando com cada louvor. E eu sei que a semente dessa palavra está sendo colocada no coração, em terra fértil, sobre a vida de muitos que nos ouvem nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Salmos capítulo 16, o tema da leitura diz: a confiança e fidelidade do crente e a certeza da vida eterna. Aleluia. Olha só, que tema grandioso e poderoso. Quantas pessoas podem viver, entender e praticar essa palavra nos dias atuais? A todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, em nome de Jesus. A todos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus. Se houver a oportunidade, pegue um exemplar bíblico e acompanhe a leitura conosco.
Eu sei que essa palavra poderosa há de mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Salmos 16, versículo 1 diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas minhas sortes. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensinou de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Amém. Podemos aceitar. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e bendito seja o nome vivo do Senhor, ressuscitado do Senhor e Salvador Jesus. Podemos aceitar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui uma palavra expressa, descrita, se quiser fazer, descrita pelo rei Davi. Glória a Deus. Por Davi era um homem que todas as suas palavras, todas as suas ações, todas as suas obras, todos os seus pensamentos eram aprovados por Deus. Glória a Deus. O Salmo 139 nos afirma que Deus conhece o íntimo do nosso ser. Ele nos sonda por trás e por diante. Ele conhece tanto que antes das palavras saírem dos nossos lábios, Ele já sabe o que vai sair. Incrível isso, né? Esse é o nosso Deus. E Ele tinha a escolha de um homem do anonimato do campo, pastor de ovelhas, para honrar o pedido do pai. Como um anonimato, Ele põe esse homem pequeno, anônimo, sem nenhuma perspectiva, que o projeto era só cuidar de ovelhas. Ele bota como rei de Israel. Ele exalta de forma sobrenatural. E Ele escolhe Davi por quê? Ele escolhe Davi porque Ele vê o íntimo do coração do Davi. Ele vê os sentimentos de Davi, Ele vê a verdade, Ele vê a sinceridade em tudo que Davi em tudo que Davi expressa. Não há dolo, não há falsidade, não há engano na história de Davi. Davi, até nos seus erros, tudo bom, lindão? Davi, até nos seus erros, nos seus pecados, nas suas falhas. Oh, Jesus! Foi, obrigado. Deus te abençoe. Vai ver o culto com a gente. Isso. Ó, põe na caixinha. Põe aí, tá bom? Gasofilaço. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom, irmãos. Em tudo Ele tem cuidado de nós. Davi, ele foi escolhido por Deus porque ele era verdadeiro com Deus. E eu fico imaginando que a corrupção do homem é justamente querer ser falso com Deus. A corrupção que gera o pecado, que gera o afastamento de Deus, do caminho da verdade e da eternidade. Afastado de Deus, a corrupção vem justamente pela falsidade gerada no coração do homem. Meu Deus. Se nós pegarmos os capítulos anteriores do que lemos aqui, Salmo capítulo 11, 12, 13, 14, se nós pegarmos, nós vemos que Davi não está numa situação favorável. Ele está cercado de inimigos. Existe uma perseguição de Saul, porque Davi já começa a se destacar
cá no reinado em que o povo, existe uma perseguição de morte. Saul era rei de Israel naquela época. Ele tinha colocado soldados capacitados de elite para tentar matar Davi, matar os que estavam a favor de Davi, os que estavam andando como discípulos de Davi, como soldados, como amigos de Davi. Davi estava sofrendo uma perseguição intensa, e no meio da perseguição Davi tem uma visão espiritual dizendo: não importa o que os meus inimigos projetem, eu conheço o meu Deus. Aleluia. Porque é fácil você falar na vitória, é fácil você expressar na abundância. O meu Deus é bom, meu Deus é maravilhoso, meu Deus é que prospera, que ajuda, que abençoa. Mas quando você falar na dor, no deserto, no vale, no desprezo, na solidão, na necessidade, na doença, quando você fala numa situação realmente de escassez, de fundo do poço, eu sei quem é o meu Deus. Lembra Jó? Lembra Jó? Olha só, eu sei que o meu Redentor vive. Aquele homem vivia uma história de vida destrutiva. Os amigos estavam ao redor tentando desanimá-lo e falando: Jó, confessa aí, Jó, o que você fez para que Deus te castigasse? Vem a mulher de Jó e fala: Jó, pelo amor de Deus, tu honra esse Deus aí, amaldiçoe teu Deus e morre. E Jó, no íntimo do coração, como Davi, no íntimo do coração, sabia quem era o Senhor, Deus de Israel, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Era Ele poderoso para praticar o que o versículo 1 que nós lemos: guarda-me, ó Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Já parou para pensar o quanto Deus vela pela vida daqueles que confiam? Guarda-me, ó Deus, porque em Ti eu confio. A confiança em Deus é uma expressão rude do que nós entendemos de fé hoje. Davi não tinha só fé, ele tinha confiança. Aleluia. Tudo projetava para a sua morte, tudo projetava para a sua escassez, para o seu dano, para o seu mal. E ele em si falava: não importa, eu conheço meu Deus. Senhor, guarda-me, porque minha confiança está em Ti. Ele sabia quem era Deus. E pergunto hoje: sabemos quem é Deus? Qual é a carga espiritual que nós temos para que possamos reconhecer o que Deus já fez na minha vida, o que Deus já fez na sua vida? Porque lembrar de Deus na dor, paz, minha querida, lembrar de Deus na dor, lembrar de Deus na hora da luta, da dificuldade, da escassez, das dores, é fácil. Davi, ele tinha uma soberania íntima de confiança em Deus. Em todos os momentos ele engrandecia o nome do Senhor. Em todos os momentos ele punha a supremacia do Senhor como alvo da sua vida. Senhor, eu sei quem Tu és. O Senhor pode me guardar. Quantas provas, quantas lutas, quantas dificuldades, mas eu sei que o Senhor é quem me guarda. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina: se o Senhor não guardar, a cidade em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a vida do homem, não importa o teu esforço, a tua capacitação, a força do teu braço, a tua inteligência, as tuas conquistas, o seu dinheiro, os seus bens, se Deus não guardar a vida do homem, não tem estratégia no inferno. É verdade. É Deus quem guarda, é Deus quem protege, é Deus quem te traz ao encontro dele. É verdade. Existe uma ação, e toda a ação da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, só tem um propósito: salvar a vida do homem. Salvar a vida do homem. A minha alma, versículo 2 diz assim: a minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, e não tenho outro bem além de Ti. Para pensar, olha que condição de amor. Qual é o teu bem maior hoje? Qual é o nosso bem maior hoje? Se nós podemos responder essa pergunta com sobriedade, alguns podem falar: o meu bem maior é a minha família, o meu bem maior é o meu patrimônio, o meu bem maior são as minhas conquistas, o meu bem maior é a minha cultura, a minha formação, a minha faculdade, o meu bem maior é a conta bancária, está gorda lá, o meu bem maior talvez seja a minha saúde. Todos podem colocar pontos de vista diferenciados, mas a Bíblia nos ensina que aquele que é carnal só entende que é carnal. A visão só é focada no que os olhos podem ver.
Mas a Bíblia diz também que aquele que é espiritual, ele entende o que é espiritual. E Davi expressa aqui: Senhor, é o Senhor o meu Deus e não tenho outro bem além de ti. Glória a Deus. Davi, ele foi ungido por Samuel. Ele foi consagrado por Samuel para ser o rei de Israel. Glória a Deus. O homem mais poderoso, o homem mais eloquente, mais com maior autoridade, Verdade. o mais rico, o soberano. Davi poderia se ensoberbecer, poderia crescer o orgulho. Davi, ele poderia ser um homem com o nariz em pé, mas a Bíblia fala que nada ofuscava a fé de Davi. Ele colocava o Senhor como seu Deus. Ele colocava o Senhor como teu pináculo de exemplo, de história de vida. E às vezes nós ficamos pensando: aonde Deus está em nossa vida? Aonde Cristo Jesus faz parte da nossa vida? Será que priorizamos ao Senhor? Será que nós damos o crédito devido ao Senhor? Será que em todas as nossas afrontas, as nossas tribulações, as nossas lutas, a nossa rotina diária, nós priorizamos ao Senhor? Porque Cristo, ele tem que ser a base, a pedra forte, o caminho, a rocha da nossa história. Glória a Deus. Ele tem que fazer parte da minha família, da tua família, do meu lar, do teu lar, dos meus sentimentos, do meu profissional, do meu financeiro. Ele tem que fazer parte da minha história. Jesus é a pedra principal. Aleluia, meu Deus. Jesus é a pedra principal. Às vezes erramos, e erramos, né? Erramos ou não erramos? Porque eu erro todos os dias, eu peco todos os dias, e sei que não sou diferente de muitos. Erramos e pecamos tanto, falhamos e entristecemos tanto a Deus, porque não temos o prazer que Davi tinha, as Escrituras do Senhor. A Bíblia fala que erramos e pecamos por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Não é só uma escrita, não é só um conto de fada, não é uma revistinha, não é uma história em quadrinhos. Isto aqui é poder do alto. Vem a unção, a ação do Espírito de Deus em teu favor, em meu favor. O que nós temos que resumir é a nossa fé. Aonde está o teu maior bem? Davi declara: Senhor, tu és o meu Deus, e não há outro bem além de ti na minha vida. Glória a Deus. Quantas pessoas priorizando o casamento? Quantas pessoas priorizando a formação? Quantas pessoas priorizando a família? Quantas pessoas priorizando o dinheiro, a fama? O que mais vemos hoje são pessoas fazendo coisas absurdas, sem olhar o próximo, se vai machucar, se não vai machucar. Ele quer crescer na mídia. Meu Deus. Sabe o que nós vemos? Nós vemos um homem corrompido. Nós vemos um homem destruído na fé. Meu Deus. E esse é o principal sinal da vida do Senhor. Achará o Senhor ainda fé na terra quando voltar. Eita. Que nós possamos, em nome de Jesus, acreditar como Davi acreditou. Às vezes a ação dessas pequenas crianças nos serve de exemplo de vida. Aleluia. Honra o pai, honra a mãe. Filho, vai lá, eu não vou não, mas você vai lá e me representa. Glória a Deus. Pequenas ações que nos mostram o caráter digno, é o próprio Cristo nos mostra o exemplo de ser. Aleluia, meu Deus. Abençoa, Senhor, teu povo. Sempre existem os dois lados da história. Sempre existe a tua inspiração, sempre existe o teu apoio, sempre existe o teu refúgio. E Deus levanta homens para isso, levanta mulheres para isso. Existe afinidade. Um dos frutos do Espírito Santo é a benignidade. Pessoas acessíveis, bondosas, amáveis por si próprio. Aleluia. Às vezes não tem sabedoria, não tem eloquência, não tem informação, não tem teologia, mas você se sente tão bem estar perto daquela pessoa, não sei. Quando ela senta para te aconselhar, um abraço, um Jesus te ama, eu não sei. Existe uma ação espiritual e essas são as pessoas que ele expressa no versículo 3. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. Tradução: diga aos filhos de Deus, diga aos fiéis, diga àqueles que são meus pais na fé. Olha aí.
Diga àqueles que intercedem por mim, diga àqueles que me amam espiritualmente, que eles são a alegria da minha vida, eles são o prazer da minha vida. Quantas pessoas já oraram por você? Quantas pessoas já intercederam por você? Quantas pessoas estão intercedendo por você? Quantas pessoas amam a história da sua família, da sua vida, do teu ser? Aleluia. Às vezes nós conseguimos valorizar o mundo. É mais fácil a pessoa ter uma honraria de estranhos do que daqueles que estão próximos. Meu Deus, é verdade. Davi, ele declara que a paz é a comunhão e a intercessão, o amor, o exemplo espiritual era a alegria e o prazer dele. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina que nós temos que viver em paz e em comunhão, que é onde Deus ordena a bênção. Salmo 133. Verdade. Nós vivemos hoje uma história de inimizade. Gálatas capítulo 5, versículo 17 fala sobre os frutos da carne, e os frutos da carne incluem a inimizade. Pessoas avarentas, orgulhosas, que só querem saber de si. Mas Davi mostra que ainda existem pessoas que se refugiam na palavra de Deus, porque essa palavra, ela pode gerar no meu e no teu coração uma coisa chamada fé. A fé, ela gera uma transformação de vida. A fé, ela gera uma libertação de história, de conteúdo. Toda herança maligna é destruída através da tua confiança na palavra de Deus, da tua confiança na presença de Deus. Aleluia, meu Deus. Existem os dois lados também. Existe o lado das pessoas que são bons exemplos e existe o lado das pessoas que não são bons exemplos. Das pessoas malignas, das pessoas ímpias. O versículo 4 expressa um caminho, o segundo caminho. O primeiro caminho sabemos que é a paz e comunhão, a santidade, a verdade, a confiança em Cristo. O segundo caminho ele expressa, versículo 4: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a deuses. Meu Deus. E não oferecerei as suas libações de sangue. Não quero fazer parte disso. Nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Olha só. O homem, ele foi criado para adorar. O homem, ele foi formado para adorar. Dentro do ser do homem, da história, do íntimo, do DNA do homem, quando Deus fez o homem lá no jardim do Éden, ele fez o homem com o propósito de ser adorador. Aleluia. Mas pessoas que se afastam da luz, do caminho da verdade, de Cristo, da justiça, e começam a cultuar outros deuses, ao oferecer libação de sangue, é oferecer oferendas. Meu Deus. Geralmente são pessoas cruéis, geralmente são pessoas ímpias. O resumo de uma palavra ímpia é o resumo de uma palavra que tem prazer em dores do próximo, tem prazer do mal do próximo. O salmista nos ensina que o ímpio, ele perde até o sono, porque ele não consegue deitar em paz sem estar projetando o mal ao próximo. Meu Deus. Olha só como é complicado isso. O coração de uma pessoa dessa geralmente está envolto por ações de tormentas demoníacas e malignas. E ele está falando que todas as pessoas que oferecem libação de sangue e adoram a outros deuses, ele não tem parte com isso. Meu Deus. É o caminho mais fácil. Sabe as ofertas do diabo? As ofertas do diabo são de imediatismo. E nós vivemos numa sociedade de imediatismo. Com Deus tem preço a pagar, com Deus tem prazo, tempo, determinação, tem lapidação, transformação, capacitação para receber a bênção. Porque as bênçãos do Senhor não acarretam males e nem dores, mas o diabo, ele não conta o lado dos males e das dores. Se você quer enriquecer, vem. Se você quer ter prazer, vem. Se você quer entrar na balada, vem. Se você quiser tudo o que é mais prático, mais simples. A Bíblia nos ensina que todos os prazeres e todos os embaraços e todo o pecado do mundo não faz parte da vida dos santos. E hoje está se misturando, mas Davi expressa o lado dele: eu não tenho parte com isso. Eu não quero fazer parte disso. Nem os meus lábios vão te apoiar, nem os meus lábios vão fazer parte dessa história com vocês. Geralmente essas pessoas se mostram boazinhas. Conhece aquela amiga boazinha na escola? Conhece aquele vizinho bonzinho na rua? E geralmente você olha e você fala: rapaz, que coisa boa. Aí surge qualquer problema, não. Toma um banho de arruda.
um banho de sal grosso, faz uma oferenda, faz um sacrifício, faz isso, faz aquilo para tal santo, para tal Exu, para tal isso, para tal aquilo, que vai passar, a prosperidade vai vir, o marido vai voltar, a porta de emprego vai abrir, a doença vai curar. Davi olha e fala: minha confiança está no Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Não tenho parte com esse tipo de adoração. Eu não tenho parte com esse tipo de invocação e de devoção a outros deuses. E é tão comum você encontrar conselho de pecadores. É tão comum você encontrar a roda de pecadores te convidando e dando tapinha nas suas costas. O caminho do Senhor, a Bíblia nos ensina que é conquistado a força a entrada nos céus. Mas a entrada no inferno não. É prática, larga, prazerosa aos olhos da carne. Deus, Ele nos mostra através da tua palavra, através das palavras de Davi, que Ele, o que tem reservado para mim, para a tua vida, tem reservado o que os nossos olhos nunca viram, o que os nossos ouvidos nunca ouviram. O que nunca chegou ao nosso coração é o que Ele tem reservado para nós. Aleluia. A principal base disso é a herança dos céus. Glória a Deus. É a herança da salvação. Versículo 5: o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Glória a Deus. Obrigado. A herança que Deus quer te dar, quer me dar, é a vida eterna nos céus. Essa é a herança do Senhor. Aqui na terra teremos aflições, teremos dificuldades, teremos provas, lutas, teremos falsidade, engano, pessoas que estão com o propósito só de te persuadir, de tomar proveito sobre você. Mas a Bíblia nos ensina que a herança dos santos é o cálice do Senhor, é justamente a alegria da salvação, é justamente a alegria que o Espírito Santo dá em sua presença. Alguns podem falar aqui: eu tenho sorte, eu tenho um pé de coelho, eu tenho sorte, eu achei um trevo de 4 folhas, eu tenho sorte no jogo, eu tenho sorte no amor, eu tenho sorte no dinheiro, na profissão, eu tenho sorte. Mas a Bíblia nos ensina que a sorte dos santos é justamente a presença do Espírito de Deus. Porque tudo sobre a face da terra está no comando de Deus. O que nós temos que entender é de ser transformados pelo poder do nosso próprio entendimento. Sabemos o que é certo e o que é errado. E a Bíblia nos ensina que quando nós somos transformados e regenerados no poder do nosso próprio entendimento, passamos a descobrir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que Davi, ele andava segundo os seus valores, o seu próprio conhecimento, os seus próprios preceitos? Ou ele colocou a herança da salvação em primeiro lugar e colocou Cristo para conduzir a vida dele aqui na face da terra com a sorte dele? Cristo é a sua sorte? Cristo é a minha sorte? Podemos resumir que a nossa história está na mão daquele que pode ser tido aí por muitos como maluco e dizer que espiritualmente temos o nosso Deus da sorte. Cristo é a nossa sorte, porque Ele cuida dos meus passos, Ele cuida dos seus passos. Glória a Deus. Às vezes nós não conseguimos ligar o feito à ação, mas tem situações que Deus nos ensina e traz em nossa memória. Lembra o que passou? Não foi sorte, foi eu. Lembra do refúgio? Não foi sorte, foi eu. Lembra da cura? Não foi o medicamento, foi eu. Lembra da porta aberta? Não foi a indicação, foi eu. Deus tem projetos de mudar a história do homem. Cada livramento, cada bênção, cada cura, cada paz, cada harmonia, cada ação da parte de Deus para mim, pela tua vida, não é sorte. Você está aqui hoje não é sorte. Eu creio, Deus. Você que está nos acompanhando pelo Facebook e está com a vida distorcida, atormentada, você que está acompanhando pelo YouTube, que está sem saída no fundo do poço, entenda. Você não precisa de sorte, você precisa da presença de Deus na sua vida, precisa da reconciliação com o Espírito Santo, precisa da aliança com Cristo Jesus, precisa de conserto na presença de Deus, precisa viver uma vida íntegra, precisa abrir o teu coração e declarar a sua fé no nome de Jesus, para que a sua vida seja recalcada pelo suporte de Deus na sua história. Aleluia! Davi não tinha a sorte
trabalhando em seu favor. É verdade. Ele tinha um prazer tão grande. Olha só o que diz o versículo 6. As linhas caem em um lugar delicioso. Sim, coube-me uma formosa herança. Glória a Deus. Eu olhei a tradução e fui estudar esse versículo, que na minha opinião esse versículo foi o mais difícil desse texto. E eu entendi que essa linha, a linha na realidade é uma herança, é uma herdade, é uma espécie de uma divisa, de uma condecoração, ou de um galardão. Glória a Deus. Olha só, vamos mudar a palavra. O meu galardão cai sobre mim em lugares deliciosos. Olha como mudou o sentido do verso. Aleluia. Olha como o versículo mudou a história. O meu galardão, a minha recompensa, o meu salário, o que Deus tem prometido para mim. Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que renunciar a si próprio, tomar a nossa cruz diária e seguir a Cristo. Mas eu insisto em dizer, no término dessa caminhada, com a cruz pesada nas costas, haverá uma troca. Haverá a troca dessa cruz pelo galardão, dessa cruz pela a divisa da recompensa, dessa cruz pela alegria da eternidade. Irmãos, entenda, Deus ele é Pai. Aleluia. E como um pai, ele jamais quer o pior para o filho. Porque quando ele promete, ele cumpre. E que Deus prometeu na minha e na sua vida não foi outro a não ser a salvação em Cristo Jesus. Não foi outro a não ser a eternidade num lugar de paz e alegria, onde não haverá lágrima, perseguição, dor, humilhação, necessidade nem morte. Onde seremos transformados com o corpo revestido de glória, onde teremos a imortalidade, onde viveremos ao lado do Senhor pela eternidade com gozo e com alegria. Aleluia. Essa é a herança que Deus tem colocado no meio do teu coração. Às vezes falamos, pastor, isso parece difícil de acontecer, pastor, isso parece até complicado de acreditar. Mas a Bíblia diz que toda ação de salvação vem de graça, mas que temos que crer na graça. Temos que crer na graça. Aleluia. Olha só, a salvação vem pela graça, por intermédio da fé. Glória a Deus. Nós temos que acreditar no amor, no favor, na ação de Deus para nos dar essa herança. É verdade. Cristo nos ama. Foi por isso que ele se doou na cruz do Calvário. Teria coragem de dar um filho seu para morrer por um ladrão? Teria coragem de dar um filho seu para morrer por um estelionatário, um estuprador, um traficante, um nóia? Teria coragem de dar? Olha, Cristo, ele não olhou os nossos pecados, ele não olhou as nossas iniquidades, ele não olhou se nós amávamos ele ou não, se nós sabíamos quem ele era ou não. A Bíblia diz que foi ele quem nos escolheu e nos nomeou para que possamos dar frutos. Foi ele que nos escolheu, ele nos amou primeiro. Aleluia. Para pensar qual é o valor do amor que você está dando para com Deus. Davi, ele expressa, no meio de uma perseguição, Davi, ele expressa, em meio a soldados de elite tentando matá-lo, Davi expressa, em meio a um rei furioso, invejoso, orgulhoso, que quer porque quer matá-lo, porque não quer que a herança do reino de Israel, a herança do reinado de Israel, chegue na vida de Davi. Ele quer se intitular o maior e o melhor. O homem foi rejeitado por Deus como rei de Israel, rejeitado pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus, decide se vingar do ungido de Deus. É o que acontece nos dias atuais. Sabe o que está acontecendo nos dias atuais? Satanás e os seus anjos. Satanás e os seus anjos caídos. Legiões, principados, potestades. Demônios que não têm misericórdia, não é justo, está a fim de te matar, roubar e destruir. Esse é o projeto do diabo. Ele quer se vingar de Deus, mas ele não pode com Deus. Ele quer se vingar do Todo-Poderoso, mas ele não pode enfrentar o Todo-Poderoso. Ele quer se vingar daquele que o expulsou do céu, que jogou no abismo. Ele quer se vingar de Deus pela ação da rebelião nos céus. Ele quer se vingar de Deus para se tornar um Deus. Mas ele não consegue enfrentar a majestosa glória de Deus. Sabe o que ele faz para afetar Deus? Quer te destruir. Meu Deus. Quer acabar com os seus sonhos. Quer trazer dores.
quer trazer infelicidades, quer destruir famílias, quer colocar na porta do desemprego, quer encarcerar em vícios. Ele quer tentar manipular, porque ele tem um poder de persuasão incrível, poderoso. Nós não podemos deixar de expressar a grandeza do poder de Deus, mas nós temos que entender que nosso inimigo tem as suas influências. O que nós temos que viver é o poder dessa palavra. Sabe, na minha opinião, qual o versículo mais poderoso da Bíblia? O versículo mais poderoso é aquele que diz assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao mal, e ele fugirá de vós. Aleluia. Ei, o diabo ele reconhece a unção, a graça, a presença de Deus na sua vida, pela sua sujeição. E a sujeição a Deus hoje é a sujeição à palavra, à vontade, ao querer, à obediência a essa palavra. Quando nós temos vida de oração, vida de meditação e prática dessa palavra, uma vida de caráter santo, uma vida que envolve a presença do Espírito Santo como prioridade em nossa história, o inimigo enxerga, conhece, ele sabe que não pode tocar. Pelo contrário, a Bíblia fala: se ele vier por um caminho, por 7 ele correrá de vós. A sujeição a Deus nos dá poder, autoridade, nos dá uma unção devida para vencer as tribulações. Quantas dificuldades foi para você chegar aqui? Quantas dificuldades temos para orar? Quantas dificuldades temos em jejuar? Quantas dificuldades temos em sentar, pegar a Bíblia e dizer: eu vou ler um capítulo? Qual é a luta espiritual? Às vezes você vai orar um minutinho aqui com Deus, vem um filho numa tribulação, vem um vizinho batendo na porta, vem o telefone tocando. Sempre existe uma luta espiritual, mas entenda, a Bíblia nos ensina que o Senhor nos dá livramento de todas elas, porque é Deus poderoso para nos guardar, é Deus poderoso para honrar a tua graça, a sua ação sobre as nossas vidas. Davi coloca a expressão do poder de Deus como o ápice da sua história. Ao versículo 7: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Glória a Deus. Esse louvarei ao Senhor que me aconselhou, ou que me aconselha, ou que me guia. Glória a Deus. É o reconhecimento da necessidade de Deus na vida do homem. É verdade. Quando o homem ele estripa a sua história no poder da sua mente, quando ele decide confiar mais na sua capacitação do que em Deus, quando ele decide colocar a sua cultura, a sua formação, os seus relacionamentos, o seu poderio superior à vontade de Deus, esse homem geralmente é frustrado. Meu Deus. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, Provérbios, se eu não me engano, diz que o ímpio vai de mal ao pior, enganando e sendo enganado. Meu Deus. Olha a verdade do que é a história de um homem sem Deus, a história de um homem sem o querer, sem a vontade, mas o homem que decide guardar a palavra de Deus no coração, o homem que decide viver e praticar o poder dessa palavra, o homem que decide priorizar os valores de Deus através dessa palavra, pode ter certeza que ele realmente vai viver a alegria de ser salvo, a alegria da presença de Deus, a alegria da vitória em qualquer departamento da vida dele. Um conselho de Deus vale mais do que ouro e prata. Glória a Deus. Tem tanta gente que se fala assim: ó, vem cá, vamos participar de um culto de doutrina hoje lá. Deus vai falar com você, Deus tem uma palavra, Deus vai mostrar a revelação dos céus para a sua vida. Mas se houver um jogo de futebol do São Paulo lá no Morumbi, você sabe, deixa para lá hoje não. Outra hora Deus fala comigo, eu vou lá para o estádio, está lotado. Meu É clássico. Meu Deus. Priorizar não é na necessidade, é priorizar, é colocar como alvo principal, Aleluia. é colocar como base principal. Quantas pessoas estão trocando o poder dessa palavra por coisas banais? Eu glorifico a Deus que é pela ação de graça do Espírito Santo que eu e minha família oramos todos os dias 3 vezes. Todos os dias. Todos os dias lemos a Bíblia. Todos os dias. O dia que não dá por algum
por alguma ocasião que nos saiu do controle, nos faz uma falta, gera um buraco no coração. Parece que eu estou num pecado, meu Deus, tão grande. A Bíblia nos ensina lá em Efésios capítulo 6, que fala que nós temos que viver a oração em espírito a todo tempo. Então não preciso só mostrar que oro ao entrar no quarto, fechar a porta e conversar em segredo com Deus, mas eu posso ter uma vida de santidade, de verdade, lutando contra os meus desejos da minha carne 24 horas por dia. Espírito de Deus me dá força. Aleluia. Espírito Santo, eu sei que te magoei nessa, eu sei que eu te entristeci, mas o Senhor continua sendo a minha esperança. É o Senhor que continua sendo a minha sorte. É o Senhor que continua sendo o meu auxílio, o meu refúgio, o meu ajudador. Não posso ficar sem a tua presença. Lembra quando Davi pecou, adulterou e formulou a morte de um homem? Quando ele foi fazer a sua oração de arrependimento, a sua oração de reconciliação, de remissão no capítulo 51 de Salmos, a parte que ele mais implora, fala: Senhor, não retiras de mim a tua presença, o teu Espírito. É o que tinha de maior valor na vida de Davi, e é o que eu quero mostrar como maior e menor valor na vida do homem. A ação do Espírito de Deus através da palavra do Senhor. O homem só pode ser um homem bem sucedido e guiado por Deus, priorizando a palavra de Deus, priorizando as Escrituras de Deus. Aleluia, meu Deus. Porque é mais fácil a gente pegar o WhatsApp para saber o que os outros acham. É mais fácil a gente desabafar no Facebook. Meu Deus. É mais fácil a gente passar por provas e correr atrás do vizinho que ora. Ou correr atrás do pastor, ou da pastora, do obreiro, da diaconisa, ou do amigo, e se desabafar com ele, do que confiar na palavra, do que crer na palavra, do que colocar a palavra como prioridade. Aleluia, Deus. Olha o que o Davi diz no versículo 8. Daqui a pouco estamos encerrando. Davi diz assim: Senhor, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso é que Ele não me deixa vacilar. Ele é a minha mão direita. Olha só. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, meu amado. Amém. Ele tem colocado o Senhor continuamente em sua frente. Glória a Deus. Ele tem colocado o Senhor continuamente exposto na história dele. Sabe o que nós entendemos? Que todas as ações de Davi, ele sabia que eram acompanhadas por Deus. Ações, falas, pensamentos, sentimentos, tudo o que era Davi, o que resumia Davi, estava continuamente na presença de Deus. Será que nós vivemos dessa forma? Será que nós vivemos, sentimos e sabemos que Deus acompanha os teus pensamentos, os meus pensamentos? Será que quando sai a turminha da escola e está todo mundo na euforia, tocando um funk na caixinha, passa um carro, a moto tira de giro, a meninada fica toda eufórica, será que a gente olha e fala: Senhor, o Senhor está vendo o meu sentimento agora? Eita, Deus. Olha só como é profundo. Senhor, eu ponho o Senhor diante de mim continuamente. Eu sei que o Senhor acompanha os meus passos. Eu sei que o Senhor conhece a minha história. Eu sei que o Senhor conhece os meus pecados, os meus pensamentos, as minhas fraquezas, as minhas falhas. Mas sei também que o Senhor conhece a minha fé. O tanto que eu amo o Senhor, o tanto que eu temo o Senhor, o tanto que eu confio no Senhor, o tanto que eu espero no Senhor. Essa era a história de Davi. Caminhava na luz. Glória a Deus. Porque Deus é luz, mas o homem preferiu as trevas porque as suas obras eram más. O que resume com isso? O caminho do homem sendo visto e aprovado por Deus, lei nenhuma pode te afligir, demônio nenhum pode te acusar, ninguém pode te apontar. O teu testemunho honra a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai te honrar sobre a face da terra. Aleluia. Eu costumo dizer que existe o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo carnal que vivemos. Mas se você estiver bem no mundo espiritual, na presença de Deus, com bondade, com justiça, com verdade na presença de Deus, pode ter certeza que a sua história será cuidada por Deus no mundo físico. Glória a Deus. Aleluia. É Deus quem vela, é Deus quem protege. Davi expressa de uma forma muito clara. É por isso, olha só, é por isso que eu não vacilarei, porque a tua mão direita, a tua destra, o teu braço forte estará comigo. Glória a Deus.
É gostoso você ter um pai que se refugia. Eu não tive pai. Senti falta na minha vida inteira de ter um pai. Mas eu acho que a coisa mais completa que existe na vida de um filho, principalmente em suas necessidades, em suas escassez, quando criança que não pode se proteger, é se refugiar em quem você confia. Não interessa o que aconteça, meu pai vai me proteger. Não interessa quem te levante, eu tenho meu pai para me abençoar, para me prover, para cuidar de mim, para velar por mim. Davi, ele tinha Deus de uma forma extrema, e ele falava: é por isso que eu não vacilo, porque a mão direita de Deus está ao meu favor. Oh glória! Versículo 9: portanto está alegre meu coração e se regozija na minha glória, porque também a minha carne repousará segura. Ele está alegre não só pelo que Deus prometeu, mas pelo que Deus faz. Ele confia, porque tudo que Deus já fez continua sendo atuante. A minha história de vida hoje pode ter uma história de confusão, porque os meus inimigos tentam lutar contra. É verdade. Você acha que nós não passamos dificuldades e lutas? Espiritualmente, quantas vezes nós, em vez de encontrarmos apoio dos cristãos, são os próprios cristãos que param lá em frente, fazem rodinha e falam: agora qualquer lugar é igreja, qualquer garagem, qualquer pessoa já é pastor. Isso não vai para frente não. Daqui a pouquinho fecha as portas. Meu Deus. Eu estou, para a glória de Deus, há quase 3 anos pregando aqui. Glória a Deus. Às vezes, ou a maioria das vezes, a minha esposa dirige o culto para mim e eu prego para ela. É verdade. Mas a alegria de saber que tem um Deus que conhece o meu pensamento, os meus sentimentos, e que eu estou de contínuo na presença dele, ele está de contínuo na minha presença, não há recompensa maior. Aleluia. É por isso que a alma se regozija e se alegra. É por isso que o homem sabe que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo e de tudo que nele há, aquele que governa tudo, do mínimo ao máximo, do pequeno ao extremo, é Ele que continua me amando. Aleluia, meu Deus. É Ele que continua investindo o amor dele na minha vida, na sua vida. É Ele que continua colocando a graça dele na tua história. É por isso que houve livramentos, é por isso que houve. Algumas pessoas saíram do caminho, algumas pessoas chegaram no caminho, e nós às vezes não entendemos. Às vezes ficamos desempregados, às vezes as portas de emprego abrem, às vezes passamos por dificuldades, às vezes vem a bonança, às vezes vem a doença, e Deus em tudo tem se mostrado fiel. É por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Saudáveis, espiritualmente ouvindo e se alimentando. Aleluia. É por isso que temos ainda a esperança e a fé na salvação em Cristo. Amém. É por isso que sentimos a ação do Espírito de Deus em cada detalhe da nossa vida. Glória a Deus. Davi, ele se mostra de uma forma extremamente clara e fala: eu estou alegre, porque a minha carne repousa nas mãos de Deus. A minha vida repousa nas mãos de Deus. A minha história, enquanto o meu coração bate, enquanto eu tenho vida, enquanto o ar entra nos meus pulmões, está nas mãos, no controle, no querer, na vontade de Deus. Estou alegre por isso. Não há quem possa cuidar maior e melhor de você. Aleluia. Davi, ele expressa não só a sua alegria sobre a sua vida ser plena e abundante, mas também sobre a sua alma estar sendo cuidada por Deus. Glória a Deus. Porque vamos parar para analisar o que é a palavra eternidade. Eu tenho 49 anos. Daqui a 100 anos, todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que eu vejo, todas as pessoas que eu acompanho através da mídia, vão estar mortas. Ninguém vai se lembrar mais de mim. Ninguém vai mais lembrar quem foi o pastor Assis. E eu sei que daqui o tempo de morte, ou o tempo do arrebatamento, que estamos à porta do arrebatamento, eu sei que eu estou alegre, porque o meu coração se alegra, porque minha alma está sendo cuidada por Deus. Glória a Deus. Se nós vivemos as nossas vidas com dificuldades, com dores, com perseguições, com necessidades, sabe, com traições, com falácias, com tantas dores,
não se compara a 80, 90, 100 anos de vida na face da terra com a eternidade que Deus tem projetado para mim e para você. Ele expressa aqui, olha só como é linda a expressão do versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, Aleluia, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção que o diabo tem preparado para mim e para você. meu Deus. Sabe que a Bíblia fala que o lago de fogo e enxofre não foi feito para os homens. A segunda morte não foi destinada aos homens. Foi feita para o diabo e seus anjos. Foi feita para Satanás. E digo mais, olha só, quando fala sobre a corrupção, que Deus não permitirá que os santos vejam a corrupção, muitos entendem de forma diferente. Acham que no inferno, no lago de fogo, o diabo vai ficar te atormentando, os demônios vão ficar te atormentando pela eternidade. Balela. Eles vão ser os principais a serem atormentados, porque o inferno foi feito para eles, não foi feito para nós. Lá haverá dor, ranger de dentes, o fogo nunca vai apagar, o ar nunca vai cessar. Quantas pessoas não se arrependeram de entrar no reino do inferno? Essa é a corrupção que ele está falando. Deus não permitirá que os santos vejam a corrupção que foi preparada para o diabo, foi preparada para Satanás, não foi preparada para mim, não foi preparada para a Ingrid, não foi preparada para os filhos dela, para a família dela. Não foi preparada para o Daí, para a Mera, não foi preparada para nós. Aleluia. É por isso que ele está falando que a minha alma repousa seguro, porque é o Senhor que me livra do inferno. Não há recompensa maior, irmãos. Obrigado, Jesus. Nada pode ser mais valorizado do que a morte de Cristo na cruz do Calvário, para pagar o preço pelos meus pecados, para me unir a Deus e para me livrar do inferno. Olha só que rota. Roda de misericórdia, roda de amor, roda de graça, roda que Deus está abrindo a visão espiritual e entendimento de muitos pela precisão do homem para com Deus. Aleluia. Se o homem não entender a necessidade que ele tem de Deus, se o homem não entender a necessidade que ele precisa de Deus, ele vai ter uma surpresa na eternidade. Meu Deus. O versículo último, 11. Far-me-ás ver as veredas da vida, na tua presença, oh aleluia, Glória a Deus. a abundância de alegria, na tua mão direita há delícias perpetuamente. Aleluia. O que você pode entender, compreender desse último versículo? Olha só, ele vai me fazer ver o que eu nunca vi, ele vai me mostrar aquilo que homem nenhum viu, ele vai mostrar as veredas da vida eterna, ele vai mostrar o caminho, a plenitude, a graça da vida eterna. Glória a Deus. Olha só, na tua mão há abundância de alegria. Eu fico imaginando qual vai ser a alegria de dar um abraço apertado em Cristo Jesus pessoalmente. Eita Deus fiel. Eu fico imaginando, não vai haver morte, dor, choro, lágrima, não vai haver noite nem dia. É a glória do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vai iluminar. É Deus que continuamente estará conosco. A Bíblia fala que Cristo ceará conosco. Eu vou estar sentadinho do lado de Paulo e falar: Paulo, foi dura a sua vida aqui, cara. Eu vou olhar Pedro: rapaz, Pedro, você foi corajoso e ser crucificado de cabeça para baixo. Olhar para Isaías e falar: rapaz, você foi cerrado ao meio, que dor. Rapaz, que amor a Cristo. Eu vou olhar para Jesus e falar: Senhor, eu sei que aqueles cravos nas mãos, aqueles cravos nos pés, foi por minha causa, por meus pecados, e eu te louvo por teu amor em minha vida. Aleluia. O que Deus tem reservado é a alegria perpétua. A presença de Deus gera uma alegria. E está falando que a tua mão direita há delícias perpetuamente, há galardão, recompensa, prêmio, salário. É Deus quem prometeu e cumpre. Glória a Deus. O que eu quero que você entenda hoje é que Jesus Cristo te ama. Glória a Deus. É que Ele não ia fazer nenhum tipo de promessa dessa se não poderia cumprir. É verdade. O que eu quero que você entenda hoje é que Deus já mostrou a maior ação de amor pela humanidade. O homem está esperando mais, mas Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar os preços pelos meus e os teus pecados, para levar as maldições.
Sabe das maldições hereditárias de gerações? Sabe o que o diabo projetou para o tataravô e está chegando até nos seus bisnetos? É Cristo Jesus que levou no madeiro e fez maldito as dores, as doenças, as enfermidades, tudo que o diabo projetou para te destruir, Deus levou sobre si. Pecados e iniquidades Ele carregou nos ombros. Tudo isso Ele fez. Todo o teu sangue, toda a sua carne dilacerada, aquela coroa de espinhos diz que perfurou o seu couro, o seu crânio. Eu fico imaginando como deve ter doído cada chicotada. Músculos, nervos, tendões, estrutura óssea foi exposta. Qual o sangramento? Tudo isso era para mim. Eu merecia, você merecia. É por isso que eu quero que você abra o teu entendimento hoje e veja o quanto Cristo Jesus te ama. Ninguém faria isso por você, a não ser Deus, em doar o seu Filho para pagar o preço pelos meus e seus pecados, com o único propósito de te unir novamente a Deus, de te reconciliar novamente a Deus, de te fazer novamente filho de Deus e te dar toda uma esperança eterna ao lado do Senhor. Aleluia. Abra o teu coração. Glória a Deus. Cristo quer te dar a oportunidade. É Ele que quer trabalhar em teu favor. Aleluia. Em nome de Jesus, que Cristo te alcance, que a ação do Espírito Santo seja frutífera, e que o nome do Senhor seja honrado, e que a salvação do Senhor seja na sua vida e na sua família, no seu lar, na tua história, no teu currículo de vida, possa escrever vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Aleluia.